Como eu lhe falei, eu quero me mostrar com sua foto. Contato. Aí eu boto. Nico Tudo. Qual é a sua profissão na frente que eu coloco? Professor, ator, professor e diretor de teatro. Diretor de teatro. Tá. Para mim, melhor de 6 a 11 de fevereiro. Perfeito. Muito para mim. Vai ter a aula de faculdade. Professor, já lançou? Deu certo? Oi, gente. Tá? Eu estou com o computador ligado. Eu vou tentar diminuir, só um minutinho. Enquanto vocês lançam, eu vou só falar aqui com o pessoal, tá? Pronto, agora acabou, não acabou? Beleza. E aí, galera? Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para fazer esse nosso último encontro com a Claudete Félix. Amanhã é um dia muito importante, né? Amanhã é o dia... Desculpa. Então, nós temos, então, hoje esse último encontro com a Claudete, e eu estou com minha técnica aqui, mas acho que resolveu. Mas acho que a Claudete não entrou ainda, entrou? Entrou ali, Claudete. Agora. Oi, Claudete. Claudete? Oi, bom dia, desculpa o atraso. Ah, tranquila. Tiago, tá todo mundo aí. Gente, ó, eu não sei se eu falo que eu estou muito feliz, eu vi o debate ontem. Como é que pode esse cara ter virado presidente? Mas
Como é que pode? O que o Brasil fez para o Brasil? Tacou pedra na cruz, demais, viu? E uma pessoa que não tem condição de nada. É incrível. Bem, não vamos perder tempo, tá? Eu vou passar aqui para a Claudete Félix. Hoje é o último encontro que ela vai participar conosco. Lembrando a todas e todos que na semana que vem a gente vai também discutir, começar a discutir a teoria, né, dos jogos, dos exercícios, e porque a gente fez uma inversão proposital mesmo, começamos com a prática, com a ideia, né, de municiar, de instrumentalizar vocês para fazerem ações concretas em relação à campanha que termina amanhã. Essa eleição termina amanhã com a vitória do Lula, com certeza absoluta, não tem nenhuma dúvida. Então, eu quero muito agradecer a Claudete, tá? Foi uma das sugestões, foi ela que deu. E queria, então, Claudete, que você agora você se apresentasse. Foi tudo muito rápido, né? Nosso tempo é sempre muito curto, 1h30 passa voando. Então, eu queria que você se apresentasse. Se as pessoas quiserem conversar contigo, quiserem procurar você depois, como é que faz, né? Quem quiser te convidar para algum projeto, alguma coisa online, não sei. A Claudete é do Rio, ela vai falar, né? Mas eu sei que tem gente de vários outros lugares. Isso. Então, prefiro, Claudete, que você fale, né, um pouco mais sobre a sua trajetória e também, além dos jogos e exercícios de hoje, que a gente faça uma avaliação depois, do jeito que você quiser, né, na hora que a gente for encerrar. É isso. Eu esqueci. Sim, deixa eu falar umas coisinhas bem rápidas aqui. Tá? Gente, já está abertas as inscrições para a 10ª edição das Jornadas Internacionais de Teatro Unido e Universidade. É gratuito. Gratuito. Tá? Vai acontecer em Belém do Pará, a parte presencial, mas tem também todo o conteúdo online, tá? Síncrono, e que você, quem não puder ir para o Pará, pode se inscrever e participar, ganhar o seu certificado, tudo certinho. Tá? Na plataforma Iven, tem aqui, tem lá na página do Gesto, é só lá clicar. E também quem quiser apresentar comunicação, quem quiser apresentar uma proposta de trabalho, quem quiser propor uma oficina, tá? O evento é super aberto e o tema desse ano, obviamente, é a questão ambiental, é a questão indígena, é a questão do norte, que esse atual presidente conseguiu poluir tudo, está queimando tudo, e a gente então resolveu fazer lá essa 10ª edição. Então, já está aberta, as inscrições já estão abertas, tá? Eu também vou dar um curso em São Paulo, também já estou com a inscrição aberta. Vai ter depois um curso em Salvador, em janeiro. São Paulo é dezembro, Salvador em janeiro. Em São Paulo, na Flávia Império, em novembro, também eu vou lá fazer uma atividade. Lá é da Prefeitura, no Teatro Flávia Império. E outras coisas eu vou falando mais para frente, tá? Então, com vocês, ela, Claudete Félix. Claudete. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Me Estou ouvem ouvindo bem? bem. Bem. Tá. Então, assim, meu nome é Claudete e eu comecei a trabalhar em 1986 com teatro oprimido. Quando o Boal voltou do exílio, eu, Nico, Silvia, e Luiz e a Valéria, nós continuamos, né, depois da oficina que o Boal deu. O Boal deu uma oficina de 2 meses no CIEP e Catete. E, a partir daí, a gente montou um CTO, e depois as pessoas foram fazendo outras coisas, vieram outras pessoas formar um grupo, e eu fiquei 30 anos vinculada ao CTO. Né? Trabalhei 23 anos com a direção direta de Augusto Boal, que é uma honra, um prazer enorme. E sou professora da rede pública. E é uma coisa que me interessa muito a educação, né? Como é que a gente lida com a linguagem da educação. Me interessa muito a construção de texto, a construção de roteiro,
a construção dos nossos argumentos para a gente poder sobreviver e viver melhor, né? Então, assim, como você argumenta, como você fala, como você dá importância a uma palavra, como você tira a importância daquela palavra, isso significa muito, né? Isso significa você conquistar o seu desejo e conquistar até o mundo, né? Você veja bem as palavras de Bolsonaro. Independente da pessoa estranha que ele tem frases muito bem construídas, né? E acabam virando jargão. Aquela de agradecer ao Lula, né? Lula, agradeça a mim, porque se você tomou vacina, é graças a mim. Então, essas frases, elas constroem o pensamento coletivo, sem a pessoa perceber. Então, me interessa muito a discussão de texto, né? Como a gente constrói uma cena de teatro fórum, porque os argumentos que você coloca, as palavras que você coloca, elas têm sintonia e elas têm harmonia para poder gerar um bom espetáculo de teatro, né? Eu costumo falar que a gente tem que costurar as palavras para elas formarem uma rede, formarem uma colcha, né, de palavras que tenham coexistência, elas consigam uma ajudar a outra, a gente entender melhor o mundo que a gente vive. Então, é uma coisa que me interessa muito, né? Eu estou aberta a oficinas, a princípio oficinas online, mas oficina presencial também, com teatro oprimido. E a minha grande questão é a educação e trabalhar com professores, com jovens, com crianças, com idosos. Isso eu tenho experiência, né? Formei vários grupos de várias faixas etárias distintas, grupos de teatro oprimido, né? Com textos de teatro oprimido. E me interessa essa questão de como é que um texto ele é construído. Isso para mim, é uma relação de sobrevivência, né? A relação com a palavra é uma relação de sobrevivência. Porque a palavra construída, ela tem uma força. E a palavra destruída também tem uma força. A gente identificar, se a gente quer construir ou destruir a palavra, né? Eu vinha pensando, né? Assim, como é que a gente fala sobre o texto. O que eu li, o que a gente combinou, que hoje a gente vai falar sobre a cena da semana passada e o texto que foi colocado nos argumentos da improvisação dos personagens do Teatro Invisível. Né? Um cidadão no metrô, com o botão do Lula, foi interrogado, foi interpelado por uma cidadã que questionou a cor da pele, questionou o odor das pessoas que têm a cor da pele diferente dela. Enfim, aí a gente ficou pensando como é que é a construção dos argumentos e aí pegar essa coisa real das eleições, para a gente é importante, para que fique mais claro, né, como é que a gente conduz a palavra. E aí eu fico pensando assim, quer dizer, uma coisa que eu ouço muito, né, do outro lado é Lula ladrão. E como essa palavra ela tem efeito, né? E até junta o lá do Lula com ladrão. Então, ela funciona. As pessoas usam isso assim, como se fosse água. Qualquer coisa. E isso fica. Isso é ofensivo, isso é uma marca. Até você desconstruir essa marca, você perdeu muito tempo. A pessoa foi embora. E a gente, né, quem não é bolsonarista, né? Quando fala fora Bolsonaro, você, na verdade, está construindo a identidade da pessoa. Fora não é ofensivo, fora não é pejorativo, fora Bolsonaro. Né? Está dentro, está fora. Você pode dar a entonação que for, mas essas palavras elas não têm o mesmo peso do Lula ladrão. E, na verdade, é o que a direita faz, Lula ladrão, e a esquerda fora Bolsonaro. Mas você o tempo todo está melhorando, né, injetando a força na palavra Bolsonaro, que tem um significado. Né? Quando eu vi também ontem o debate, eu olhava e tentava não ver a pessoa, porque você desmaia, tem convulsão, chora de tristeza, mas ver o que ele representa. E é muito interessante, a gente tem que descobrir, aí é uma coisa também que a gente estava pensando, eu e Nico, para essa discussão do teatro invisível, como é que você desconstrói para destruir o argumento do opressor, né? Assim, como é que você conhece o opressor para entender como ele funciona, como é que é o mecanismo que funciona, para que você possa desconstruir, desacelerar,
transformar aquilo em alguma coisa que você saiba conduzir, né? Porque, por exemplo, assim, na verdade, aquele personagem, para mim é um personagem, aquele presidente da República, né? Que ele representa assim os nossos preconceitos, os nossos desamores, dissabores, né? Representa assim o lado mal que nós temos, né? Todos os personagens, nós temos todos os personagens, mas ele é bom, eu sou boa e ele é mau, né? A gente não é nesse nível. O Walt sempre fazia aquele desenho dos personagens, da pessoa, né? Eu sou pessoa, Claudete, o teatro é o fogo que aquece e saem de dentro de mim, as fumacinhas, os vários personagens que eu tenho. Eu tenho a louca, tenho a puta, tenho a ladra, tenho a assassina, eu tenho tudo dentro de mim. Tenho a boazinha, tenho a tímida, tenho a virgem, tenho todas, né? Todas as pessoas. Então, todas nós, pessoas, somos excelentes atores e atrizes, porque a gente tem esses personagens dentro. Como é que você identifica? Primeiro, identificar é importante, você reconhecer em você o personagem para poder trabalhar no teatro e na vida real também, né? Quando eu sou professora, eu vou dar aula, eu boto um figurino e uso meu texto para falar, né, em sala de aula, naquele ambiente. Então, o ambiente me faz ser um personagem professora. Tem um tom de voz, tem expressão, tem palavras escolhidas, tem um roteiro. Eu vou para a praia, meu figurino é outro, o ambiente é outro, meu roteiro é outro, né? O texto que eu vou usar é diferenciado. Então, assim, como é que a gente consegue entender quem somos nós para descobrir quem é o outro? Então, quando a gente vê a figura do Bolsonaro, não é só repudiar o que representa aquela figura, mas é a gente entender o que eu tenho nele, né, e o que eu rejeito nele. Né? Porque tem coisas ali que são muito interessantes para a gente fazer uma discussão altamente filosófica e profundamente, né, importante para a sociedade brasileira, né? Enfim, mas aí é muita coisa para a gente fazer, não vai fazer hoje. A proposta é fazer 2 exercícios e a gente trabalhar a cena de teatro invisível. Não sei se os personagens que ficaram na semana passada estão, depois a gente descobre, né, estão todos aqui. Mas, assim, para fazer um exercício, eu precisava de mais pessoas na tela. Eu vou fazer um exercício com quem está na tela, porque a gente pode ver. Quando a gente trabalha uma oficina online, a outra pessoa é bom que a gente veja, né? Para a gente poder se sentir em conjunto, porque senão eu fico sozinha aqui, né? Eu estou sozinha falando com um monte de nomezinhos que eu até não sei o rosto. Então, quando a gente vê os rostos, a gente entende que a gente está em sintonia e também é possível a gente fazer. Agradeço quem pode abrir. A gente vai fazer 2 exercícios e é importante a tela aberta para poder estar participando. Quem não tiver com a tela aberta, eu não vou pedir para entrar, para participar, porque não dá, né? A visibilidade é importante nesse momento. Então, o primeiro jogo, a gente vai dar um presente. Cada um de nós vai dar um presente para alguém. E esse presente ele não é falado, ele é mostrado. Esse presente vem a partir de uma bola. Tem uma bola na minha mão aqui, né? Eu vou amassar, vou fazer é uma massa, é uma bola de massa, vou amassar, vou construir o meu presente, vou usar o presente e vou dar para essa pessoa. Vou dar o nome da pessoa que eu estou vendo, vou dar um presente para essa pessoa, ela vai usar o meu presente, depois que ela usar, ela vai amassar e ela vai entregar para outra pessoa. Gente, tem chat, eu não sei se o Lico falou sobre o chat, mas às vezes as pessoas colocam mensagem no chat, não dá para ler. Então, não aí, falei não, Claudete, pode falar. Não falei não. Falou, não falar. Então, a gente estava falando isso, que às vezes a pessoa escreve no chat e eu, pelo menos, eu não respondo porque não dá tempo. Se eu for parar para ler, a gente interrompe o tempo todo a oficina, né? E eu também perco meu raciocínio, então é importante a concentração. E aí o chat, não sei como funciona, se as pessoas pensarem em colocar as dúvidas ali e a gente dialogar depois. Né? 2 pessoas me perguntaram o nome do exercício, outras pessoas perguntaram o que eu vi, mas não me lembro quem era, não. Eu perdi, na verdade, o trem dessa história aí. Então, às vezes eu vejo um chat assim, mas eu
Eu dou uma olhada, mas às vezes não consigo ver. E aí eu não sei o funcionamento do chat. Desculpe, Se tem alguém Claudete, que- olha, eu estou acompanhando o chat e algumas pessoas só estão dando alguma satisfação porque elas não estão abrindo a câmera, tá? Então, o Flávio, que está com dor de cabeça, está deitado, não pode abrir a câmera, e uma outra pessoa também que está no ambiente de trabalho e não pode abrir a câmera. E pode ficar tranquila que eu vou acompanhando, quando for alguma coisa muito específica, eu aponto para você, tá bom? No final do Tá processo. bom, Ah, de qualquer tá maneira, bom, Luana, obrigada. e a gente conversou, eu e Claudete, que para participar é sempre com o vídeo aberto. Tá? Por exemplo, é sobre esse exercício do objeto. Então, não funciona escrever sobre o exercício, só funciona fazer o exercício. Tá? Claro, se depois quer o telefone da Claudete ou o nome do jogo, a gente anota, no final até fala. Mas sobre o exercício, está aberto. Tá? Eu estou num lugar que está tendo muito barulho, gente, que hoje eu vou desligar. Entendeu? Vai. Então, tá bom. Então, a gente vai para o presente, né? Então, eu tenho uma massa aqui, que eu vou moldar um presente, né? Vou usar o presente, e eu vou dizer o nome de uma pessoa que eu estou vendo na tela, vou dar para essa pessoa, a pessoa pega, eu vou dar, né? A pessoa vai pegar, vai usar, e depois que ela usar, ela vai amassar, vai fazer uma outra coisa, bem diferente do que eu fiz, e vai dar para outra pessoa, vai dizer o nome, a pessoa vai pegar, vai usar, e por aí vai. Beleza? Foi? Então tá bom, tem uma massa aqui, né? Eu vou fazer alguma coisa, vou tentar fazer bem feito, né? Eu vou dar para, deixa eu ver quem eu estou vendo aqui. Alessandra. Alessandra Cristina. Ó, para Alessandra. Meu microfone. Eu vou dar para Luana. Tá. Luana usa. Microfone, Luana. Eu vou dar o meu para Jussara. Eu não vi o que você fez. Você pode repetir? Uhum. Faz um som, Jussara. Faz um som. O som bem, é uma. Posso Não, falar? só um som. Faz um lá, qualquer coisa assim. Faz um som sem palavra. Tá. Só para a gente ver Peguei você. tá, eu peguei dela, né? Daí eu fiz assim. Não, faz o som. O som. Tá ouvindo? Tá. E foi, ó. Foi embora.
foi embora para bem longe. Tá bom, tá bom. Sem palavras, só um som sem palavras. Tá, eu fiz Agora você assim, escolhe a né? pessoa para dar o seu presente. Eu peguei, Não, a gente já viu. É sem palavra. depois Isso. foi embora. Aí vou dar para a Débora. Faz o som, Débora. Débora, deixa eu desligar. Faz um som para esse seu presente. É, só som, sem palavra nenhuma. Eu vou dar para a Eleniara. Eu vou dar para Beatriz. Faz o som, Beatriz. Microfone, Beatriz. Eu vou dar para Claudete. Pronto. Então é isso. São essas pessoas que a gente tem na tela, a gente fez. Às vezes a gente colocar o som ajuda no áudio, né? Então, alguns exercícios a gente tem que adaptar online, né, no modo remoto, para colocar um som. Esse exercício que a gente faz presencial não precisa do som, mas aqui é bom porque às vezes identifica na tela, né? Então, e fica bonito também, né? Fica bonito a gente criar o som, é bacana. Então, esse é um. Então, o outro que a gente vai fazer, também precisa das pessoas na tela, é o ninguém com ninguém, né? O ninguém com ninguém, quando a gente faz presencial, a gente faz em dupla. Que uma pessoa vai colar parte do corpo dela na outra pessoa, né? Então, quando a gente fala o nome, né? Então, eu vou falar assim, mão direita na orelha. Aí a pessoa que está aqui vai botar na mão direita na orelha da outra pessoa. Pode ser a orelha esquerda, mas ele que vai saber onde vai botar. Então, assim, agora, para a gente fazer no modo remoto, vocês vão fazer em vocês mesmas, tá? Aí eu vou falar, vou dar uma indicação para tentar tocar o máximo possível o corpo, você com as partes que você consegue. Aí depois, quando eu falar assim, ninguém com ninguém, eu vou chamar uma pessoa para fazer novos comandos, tá bom? Então, vamos fazer aos pouquinhos para ver como é que a gente faz. Então, vamos lá. Mão direita na orelha esquerda. Aí todo mundo faz. Façam. Isso. Mão esquerda no nariz. Língua do lado direito da bochecha interno, né? Língua tocando a bochecha do lado direito. Pé direito atrás do calcanhar esquerdo. Joelho com joelho. Cotovelo direito no joelho direito.
cotovelo esquerdo no quadril esquerdo. Acho que foi, né? Ninguém com ninguém, aí a gente se solta, liberdade. Aí eu vou pedir agora para Débora. Débora, agora você dá as comandas, vai. Ai, bom. Bom, mão direita no ombro esquerdo. Pé esquerdo no joelho direito. Língua tocando o nariz. Mão esquerda tocando orelha direita. Cotovelo. Cotovelo tocando o joelho esquerdo. Ninguém com ninguém. Escolhe outra pessoa. Vou escolher a Alessandra. Mão direita no topo da cabeça. Língua do lado esquerdo de dentro da boca. Mão esquerda na ponta do nariz, subindo. Cabeça deitada para o lado esquerdo. Pé direito em cima do pé esquerdo. Cotovelo direito na frente do rosto. E ninguém de ninguém. A última, escolhe mais uma, Alessandra. Luana, quer que eu veja? Ninguém de ninguém é ótimo. Vamos lá, Luana, para encerrar. Vamos lá. Mão direita no nariz. Mão esquerda no joelho direito. O queixo no ombro esquerdo. O dedão do pé direito junto com o dedão do pé esquerdo. O cotovelo direito na cintura, no quadril direito. Pronto, ninguém com ninguém. Ok. Beleza. Então tá, foram esses dois. Agora a ideia é a gente trabalhar a cena de teatro invisível do sábado passado e a gente poder fazer uma técnica de ensaio e a gente poder trabalhar texto, né? Eu gosto muito da ideia de texto, que as pessoas não se assustem, que às vezes as pessoas se assustam, tem que escrever. Todo mundo tem medo de escrever a sua própria história, né? Você deixa registrado ali, tem medo. Mas é fundamental a gente escrever e a gente criar roteiros, né? E isso é importante a gente pensar. E a palavra, ela tem que ser repensada para ela surtir efeito, senão fica jogada, né, ao vento. Clarice Lispector dizia que as palavras para ela ficavam todas penduradas no teto. Ficavam milhões de palavras penduradas no teto. Quando ela precisava, ela puxava uma, puxava outra, usava e depois voltam ao teto, né? Então as palavras elas ficam muito soltas e a gente fala muito, né? Meu sonho de consumo é falar o mínimo possível. Quanto menos você fala, mais objetiva você consegue ser, né? E mais entra, né, pelos ouvidos. Quanto menos palavras, mais eficiente é a sua comunicação. Então a ideia é a gente poder lembrar, pelo menos, o texto, como foi da semana passada. Então, vamos lembrar como é que foi a cena da semana passada. Tinha uma pessoa no metrô com o bottom do Lula que foi interpelado por uma outra pessoa e tinha a filha dessa pessoa com o bottom do Lula também que argumentou. Então, foi feito um argumento e aí se discutiu
um pouco do teatro invisível. Vamos lembrar. O que vocês lembram de texto, de palavra, de argumento? O que mais te impressiona quando você lembra dessa cena e o que mais vocês guardaram enquanto palavra essencial para a gente poder trabalhar? Seja negativa, positiva, não importa. Mas ficou na sua cabeça uma palavra, uma frase, mas vamos elaborar juntos, né? Para mim ficou a questão do cheiro, né? Do cheiro de pessoas brancas é diferente do cheiro de pessoas negras. Acho que foi assim mais ou menos que ela falou, né? Uhum. E a frase da filha que diz que isso é racismo, você é racista. Essas duas que eu lembro. Que pelo menos que me chamou bastante atenção, não? Mas por que você acha que ficou em você a questão do odor? Porque acho que porque tem a ver com o físico, né? A gente se percebe nossos odores e às vezes não é do jeito como a gente quer o nosso próprio odor, tanto é que se usa perfume, se usa creme para tirar o odor, né? Então, falar sobre isso é como te dar uma apunhalada dizendo, por mais que você faça, seu cheiro sempre vai ser repugnante para mim, né? Então, eu acho que vai por aí. O meu pensamento é o que mais me afetou em realidade, né? Então, o que mais que vocês lembram do texto? Posso falar? Fui eu que Pode. fiz a cena. De que ele deveria voltar para a senzala. E por que isso te incomodou? Ou por que você fica na cabeça aí? Porque eu acho uma coisa muito terrível a história, né, da escravidão. E a senzala é uma coisa que me traz uma lembrança, assim, uma lembrança né, do que a gente vê na história, muito ruim, porque era um lugar como se fosse sabe, eu faço a relação da senzala como uma jaula, sabe? Onde fica assim a galera toda jogada lá, né? Sem conforto, sem, né? Onde fica aquele, né? É uma coisa assim. A senzala para mim sabe, é um lugar muito ruim, né? Que me deixa muito mal, né? Porque eram lugares onde não tinha nada de conforto, onde, sabe, era... E por que o seu personagem falou senzala? Por que o seu personagem usou essa palavra? Porque ele estava defendendo, né, de que... Porque eu tinha falado para ele que tinha que ter um vagão para brancos e um vagão para negros, né? E aí ele questionou de que isso era racismo, que alguma coisa nesse sentido. E aí, né, uma forma de estar xingando ele era voltar para a senzala, que é uma coisa que o opressor sempre faz, né? Mas ele De que acredita lá nisso? Oi? O opressor realmente acredita nisso? Você acha que Porque era um você, lugar quando muito falou ruim. isso... Então, é uma Mas você, Ah, personagem, quando fala isso, volta para a senzala, é para ser sincero, né? O opressor ele tem que ser sincero. sim, Então, claro. assim, sinceramente, por que ele fala isso? Vamos tentar entender, Que é né? uma Não é forma de julgar. ofender, é uma forma de rebaixar a pessoa, de se sentir superior, né? Então, tipo, eu moro numa casa onde tem todo conforto, né? E lá é um lugar ruim. Então, você tem que voltar para aquele lugar ruim, porque você
né, não é uma pessoa digna, você não é um ser humano, você é um bicho, né? Era isso que eles, os brancos, né? Pelo menos é o que assim, o que me passa, né? De Mas que por os que que... brancos... Hã? Tá, termina. Os brancos, né, não consideravam as pessoas negras gente. Eles consideravam bichos, como se eles estivessem na África buscar um elefante, uma girafa, um tigre, Tá, sabe? mas quem é que me diz por que o opressor fala isso? Sendo sincero, né? Quando a gente pede para a pessoa fazer um opressor, quando a gente indica, né? É porque a gente tem esses elementos dentro da gente, né? Faz o Sim. personagem Bolsonaro, todo mundo tem. Mas assim, por que ele sinceramente usa esse... Por que ele fala assim, volta para senzala? Sendo sincera, se você pudesse falar isso, se você sinceramente fosse sentir essa vontade, por que fala isso? Eu penso porque que a pessoa já tenha dentro dela esses elementos. O racismo, tenha isso já construído dentro dela. Tá, então a gente tem palavras como odor, né, que a Alessandra falou, uma coisa que incomoda. Odor, na verdade, a princípio é uma coisa prazerosa. Você sentir o cheiro da outra pessoa é muito bom, né? Sente o cheiro do filho, sente o cheiro da paixão da sua vida, sente o cheiro da mãe. É o cheiro, é o odor. A princípio é uma coisa boa, mas dependendo como é colocado, né, ele é ofensivo. Você questionar o odor da pessoa fica ofensivo. Então, como é que você pega uma palavra e ela pode ter dois lados opostos de compreensão e de sensação, né? Depois falou do racismo, o racismo. E o que é racismo? É uma coisa tão ampla, acaba virando uma palavra vulgar, né? Que a gente fala e não sabe exatamente o que isso significa na cabeça da pessoa, né? Como eu falei, é como eu falo assim, eu vou falar uma palavra, casa. Todo mundo sabe que é casa, mas cada um imagina uma casa, né? na sua memória. A minha casa é branca e tem janelas azuis. De repente, a casa do Lico é verde e tem janelas cor de abóbora. Ou não tem janela, né? O telhado é vermelho. Então, assim, mas eu falei casa, cada um imagina a sua. E quando a gente fala racismo, como é que você identifica essa palavra? Ela fica muito ampla, ela perde um pouco o significado para um diálogo, né? Você vai escrever sobre a questão racial, é uma coisa, mas quando você está dialogando com alguém, como é que você sabe que a palavra que você usa, ela surte um efeito que você precisa para estabelecer uma comunicação, né? Então, tem esse sentido. Então, assim, racista, a palavra racista, a palavra odor e a palavra senzala. Todo mundo, vocês acham que todo mundo sabe que é uma senzala? Quando você fala assim, volta para a senzala, você acha que as pessoas identificam isso como uma palavra conhecida, uma palavra sentida? Justo eu ia perguntar, porque eu sou argentina e não entendia o que era senzala, por exemplo. O que você acha que pode ser senzala? Eu, assim, ouvindo o que estavam falando, eu entendo que era um lugar onde maltratavam, pode ser? Maltratava quem? Escravos negros. Escravo. Então, assim, você compreendeu a noção da discussão, né? Então, a senzala era uma casa onde moravam os escravos, né? Uns eram colocados escravos, obrigados a morar, e era um lugar muito inabitável, na verdade, né? Era um lugar que não tinha condições, e eles ficavam ali, também para dormir, ficar presos durante a noite, né? Mas, enfim, então, assim, senzala é uma palavra que a gente usaria, né, atualmente. Se você fosse falar com jovens, será que essa noção é clara? Eu estou questionando, não estou dizendo certo ou errado. Eu estou questionando para a gente entender o uso da palavra, o uso do roteiro que a gente vai escrever para montar uma cena, né? Então, eu fico pensando assim, até que ponto surte o efeito que eu quero quando eu preciso manifestar uma emoção,
né? Porque acho que talvez traz um pouco a ideia, assim, as pessoas, elas reproduzem, né, a palavra, mas muitas vezes não tem a noção ao certo da palavra, mas talvez no sentido da sensação, né? Por exemplo, um ônibus lotado com 40 graus, com sol, né, no sol de 40 graus, né? É uma coisa assim, é uma sensação, né, sim, de abandono do Estado, é uma sensação de mal-estar, de você, né? Você chegar tarde do seu trabalho, cansado, e nesse ônibus, enfim. Então, traz essa sensação de abandono mesmo, de descaso, né? Que você está pagando por um valor daquilo. Então, isso já me veio uma sensação, né? Eu acho que talvez outras situações também próximas, né, que nos traz um pouco essa referência de senzala, embora, claro, né, nós não vivenciamos uma situação de senzala, apenas assistimos, né, as nossas referências a filmes, livros, enfim, é história, né? Posso falar? Por exemplo, Vai, Liniar. Claudete, é uma imagem que fica muito forte da senzala para mim aqui em Minas, é que a construção da senzala, ela ficava abaixo da Casa Grande aqui, não sei se em outros lugares também, mas ela era o porão da Casa Grande, e esse porão, ele era, além de ser assim, úmido, e uma coisa que me impressionou numa última passagem por uma senzala aqui em Minas, foi que o museu que eu fui, eles deixaram sal ainda nas paredes que eles jogavam, com diversas desculpas. Uns diziam que era para antibacteriano, mas a gente sabe que era para castigar, porque eles já estavam machucados e aquele sal ainda ardia mais. Então, a senzala, ela, para mim, assim, quando eu penso nessa palavra, né, eu penso mais do que uma prisão, mas ela é também um castigo, ela é a morada do castigo para mim. Né, assim, a imagem da senzala é essa, sim. E eu não sei se eu posso só fazer um comentário do que foi falado antes das imagens, das palavras, mas, assim, a imagem, uma das imagens que me marcou também foi os vagões, quando ela disse os vagões, dos vagões, por causa do segregacionismo, né, da separação dos corpos. E tanto o vagão quanto a senzala, ela é esse aprisionamento, e ela arregaça com essa fronteira tão importante, que é a fronteira do próprio corpo, da liberdade, né? E um ponto, uma palavra que me marcou muito também na apresentação semana passada, que foi, no caso, positiva, foi quando a menina disse assim, isso é racismo, a filha, né? E o pai disse assim, é isso aí, filha, você está me dando orgulho, você está mudando essa história, você está indo contra tudo isso, assim, que eu acho que aí, para mim, me tocou no aspecto de uma herança positiva, de que a gente vai continuar combatendo isso e isso possa, até um dia, isso possa acabar, né? Eu achei, assim, essa imagem para mim foi muito bonita e muito importante, porque eu fiquei muito mal com a cena, mas quando ele traz essa filha e diz assim, ó, a nossa herança de resistência, isso mesmo, ela é racista, ela tem que ser, né, presa, punida, enfim, a filha usa, né, inclusive, a lei, enfim, mudando, inclusive, os tempos, né? Eu acho que foi essas imagens que me marcaram muito, assim, e esse é, para mim, o significado da senzala, né? Obrigada. Tá bom, querida. Então, Beatriz, a gente vai encerrar com a Beatriz a discussão e vai voltar para a cena. Vamos ver se a gente monta a cena. Tá. Aqui em Florianópolis, como a Helenira estava comentando, né, as senzalas das casas dos escravos que moravam na cidade, né? Porque eram diferentes as senzalas dos escravos que moravam no campo. Além de toda essa descrição que ela fez, né? Além de ser porões, eram porões baixos, eles não tinham nenhum pé direito. As pessoas andavam curvadas dentro dos porões, que não tinha nem o pé direito necessário para a pessoa poder caminhar dentro desses locais. Então, imagina você pelo menos passar uma noite, né, caminhar, levantar, enfim, né,
num lugar, sabe? Eu tenho claustrofobia, eu acho, que para mim assim é horrível caminhar num lugar em que você não consegue nem ficar em pé para caminhar, além de toda essa descrição que a Eleniara fez, né? É um lugar muito ruim mesmo. Não tinha nem chão, não tinha nem piso no chão, era terra batida, né? Então é uma coisa muito, muito ruim mesmo. O que é importante quando a gente vai trabalhar o texto, a gente usar a palavra, né? Pensando nessa questão racista, odor, de senzala, se a gente pode estar visualizando isso de alguma maneira, fazer uma lembrança ao fundo, né? Se a gente vai um discurso, se a gente fosse montar a cena aqui, a gente já fora, a gente vai fazer essa cena. Porque você volta para a senzala e ao fundo a gente faria as pessoas andando curvadas, né? Alguém maltratando, pessoa comendo a comida do chão, para mostrar o sentimento da senzala, né? Porque a senzala não é só um espaço físico, ele é um espaço histórico, né? Na humanidade, é uma coisa muito dolorosa na nossa história, né? Mas, enfim, então, então assim, usar o recurso visual para a gente esclarecer os conceitos que a gente pensa que são importantes serem aprofundados, né? A gente tem o Romão, não sei se o Romão vai e vem. Romão, para ver se a gente monta a cena. A gente vai montar a cena só um pouquinho para a gente pensar. Romão, você pode abrir sua tela? É que eu estou com dificuldades aqui eu estou entre meu computador e meu celular que está dando problema, mas eu consegui, mas eu estou vendo. Entendeu? Tá bom. Eu vou sugerir. Eu posso falar só uma coisa? Fala, claro. Por conta da palavra, e a gente atualizar essa palavra e trazer a ideia histórica da senzala, eu acho que a gente pode, por exemplo, no vagão, a história da filha e do filho, tem 2 momentos que são clássicos, eles estão indo para onde, estão vindo da onde. Então, que casa é essa que os 2 que estão ali, o pai e a filha, moram e qual é o habitat da racista que fala com eles? Eu acho que isso traz muita ideia de o que é uma senzala. Os 2 estão no mesmo vagão, mas os 2 têm diferentes históricos de vida, têm diferentes históricos e perspectivas de falas e de criação de palavras. Porque a senzala hoje, talvez para aquela família, seria favela, seria um muquifo, seria a cabeça de porco, ou seja, não está historicamente tão desligado do período colonial que a gente viveu. Talvez para a branquitude ela fica no pensamento histórico. Para aquele pai, para aquela filha, eles estão vivenciando ainda na cadência da história desde 1880, desde 14 de maio de 1888. Parece que eles continuam lá no muquifo, lá na senzala. Então, acho que essa palavra ela está muito presente não só na imagem, mas na vivência mesmo daquele pai e daquela filha, como daquela mulher que intervém nos 2, porque ela fala do odor, né? As palavras foram colocadas, ela fala do odor, né? Fala do cheiro, que o odor de um é completamente diferente do outro dentro de um vagão, mesmo estando sem ar-condicionado. Se tiver um monte de preto junto, talvez esse odor nem passe batido. Se tiver só branco, talvez esse odor passe batido. Mas como tem preto e branco, o odor do preto causa algum sentimento no nariz do branco. Percebe? Então, que aí esse movimento da palavra ele está muito carregado de vida, está muito carregado de ação, dos 2 lados, mas na perspectiva de cada um, não só na perspectiva do preto. Tem que ter a perspectiva, eu penso que tem que ter a perspectiva do branco, porque a gente sempre fala, todo mundo pensa na senzala a partir do preto, ninguém pensa na senzala a partir do que o branco fez para criar aquela senzala. É aí que tem uma coisa boa para a gente estar levantando, até porque tem vários brancos aqui, tem vários, talvez, pretos também. Então é importante a gente fazer essas ligações. É a mesma coisa que o cortinho da empregada, né?
traz um pouco Também essa lógica do quartinho da empregada. está muito presente, né? Mesmo na Argentina. Inclusive, na Argentina também está presente. Talvez por conta da língua, né? Da variação linguística, mas o racismo e a escravidão na Argentina também não foi uma coisa muito simples, né? A gente, se a gente tivesse que ir em volta assim, presencialmente, a gente estaria criando a cena, né? Romão deu umas ideias bonitas para a gente poder trabalhar. Senzala, o que se pensa de senzala, né? De século atrás, e o que é senzala hoje em dia, assim, como a gente pode transformar a palavra em imagem, né? Em visualização, como é que a gente pode colocar o corpo da pessoa, né? Um corpo que está andando altivo e o corpo que se curva, porque onde ele vai dormir tem uma outra estatura, né? Até o lugar que vai dormir no chão, o quartinho da empregada. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei mais de 20 anos com um grupo de trabalhadoras Marias do Brasil, e que a gente falava muito, eram trabalhadoras domésticas, e o quartinho de empregada era um terror, porque era o quanto limitava, né? Então, às vezes, o quartinho de empregada era uma pessoa que vinha com lençol em cima, assim, tinha um travesseirinho. Aí a patroa, olha seu quartinho de empregada. Aí era uma pessoa com lençol e abraçava a pessoa ficava em pé, a empregada ficava em pé, deitava atrás, na frente da pessoa, né, que estava com lençol e com um travesseirinho, e tudo não é confortável, não é bonitinho, é um amor o seu quartinho, mas ele era muito pequeno, então a gente tentava mostrar a pequenez da coisa, né? E assim, enfim. E aí a gente trabalha a imagem. A imagem é muito rica porque ela aprofunda, ela sai da compreensão racional do significado da palavra para o significado da emoção, para o significado de uma memória, né, do que desperta um sentimento, que é um outro conhecimento, né, que é importante. A palavra, ela em si, ela não traz só um conhecimento racional, ela traz memória e imaginação, né? Então, é importante a gente poder trabalhar. Se a gente estivesse construindo, iam sair imagens lindíssimas. Um espetáculo lindo, com certeza, eu garanto. Né? Eu garanto um espetáculo muito bonito. Mas, assim, a minha ideia, então, a ideia que eu e Zico a gente conversou, era a gente poder montar a cena. Né? E assim, a cena a gente repetiria, não repetiria o que foi ontem, porque a gente tem tempo também, eu tenho mais 15 minutos para estar trabalhando com vocês, mas eu queria que a gente fizesse fórum, né? Eu queria que a gente fizesse fórum com o que a gente ouviu. Vamos começar, já que vocês ouviram do que a gente conversou e o que a gente argumenta, né? Como é que a gente constrói o personagem oprimido e o opressor. Então, assim, vou pedir que o Romão vai ser substituído por alguém. Escolhe alguém para substituir você, Romão. Só que você vai explicar a essa pessoa qual é o seu mote, qual é a sua condução, qual é a força da sua argumentação. E a Beatriz, que é antagonista, escolhe uma outra pessoa também. E você fala assim, a sua condução é essa, o chefe é essa, o significado é esse. E a gente vai ver a cena das duas pessoas. E a gente vai não comparar, mas a gente vai entender cada um, sabendo que cada um tem um universo, né? Você ouve uma palavra, mas aí na hora de você construir o argumento sobre essa palavra, é o seu argumento, a sua vivência de anos de vida, que é diferente do outro. Pode ser assim, Romão? Romão sumiu. Ah, tá aqui. Hein, Romão? Escolhe uma pessoa, né, que você está vendo, tem que ser na tela, porque isso facilita a gente, e quando você vai ser o protagonista, vai ser isso, vai defender isso, e o que você quiser. Conduz. Microfone. Oi, obrigado. É porque eu não estou vendo todo mundo. Aí eu não sei nem quem está aqui para eu poder escolher. Tá bom, cada um vai falar um nome. Falem seus nomes. Quem está com a tela ligada, fala o seu nome, para ele poder ver. Fala. Luana. Alessandra. Jussara.
São essas três. Luana, Alessandra e Jussara. E o livro? O livro também Jussara. está, Lico? Ah, tá bom, fala. Conduz a Jussara para ser o seu personagem, Romão. Ah, para ser o meu personagem, que eu fui. Ok. Jussara, você está me ouvindo? Estou. Jussara? Sim. Oi. Oi. Então, você é uma trabalhadora. Todo mundo desliga o seu microfone, a sua câmera. Só a Jussara e o Romão abertos com o microfone e câmera, por favor. Romão fica. Jussara? Sim. Está me ouvindo? Estou. Então, Jussara, olha só. Você está no vagão do trem e você está indo para fazer a matrícula da tua filha, que acabou de ser aprovada na universidade, por cotas. E vocês estão com a melhor roupa de vocês de domingo. E você já falou para sua filha que que vocês vão encontrar problemas no meio do caminho, vários tipos de problemas, que as pessoas, que vocês têm pouco dinheiro, até vão tentar passar juntas na roleta do metrô, vão conseguir, mas vão ser provocadas depois dentro do metrô por uma pessoa. Basicamente isso. Ouviu? Sim. Você conseguiu compreender? Pergunta. Tem alguma pergunta, Jussara, para Romão? Eu queria saber para onde a gente está indo. É uma escola? Para a universidade. É uma faculdade? Universidade? Sim. Universidade. Fazer a matrícula dela, que ela foi aprovada. Ela foi aprovada para PUC, pelo ProUni, pela Cotas. Ela é cotista. Tá. Qual a idade da Jussara? Qual a idade da Jussara e qual a profissão? Perguntando para o Romão. Idade, profissão. A minha idade? Não, Jussara, não. Perguntando para o Romão. 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 Qual a idade da Jussara e qual a profissão dela? Jussara tem 46 anos. Ela é balconista. Ela trabalha numa loja de modas. Ela trabalha numa loja de modas, uma loja que ela é a única pessoa negra. Desculpa, a única pessoa branca casada com um negro. Branca casada com um homem negro. Da loja. Agora fiquei confusa. A Jussara é branca ou a Jussara é negra? A Jussara é branca. Mas o seu personagem, Romão, é negro. Você tem que dar a ela condições de argumento, mas o físico é seu físico. Né? Que vai buscar uma filha, tudo bem. Que é balconista, tudo bem. Mas não vamos mudar a questão racial. Sob o seu ponto de vista. Você está trazendo a ela o seu ponto de vista enquanto pessoa negra. E eu queria saber se a filha ela é negra ou branca. Você e a filha são negras. Vocês duas são negras. As duas. Sim. Você tem 46 anos, negra. Sua filha, não sei qual a idade dela, mas deve ter 18. Você trabalha numa loja de departamento famosa. É isso. Ok. Ok. Então, agora vamos ver. Beatriz, abre a sua tela, por favor. E você vai escolher, Jussara e Romão, apaguem a sua tela. Você vai escolher Luana ou Alessandra para fazer Alessandra. Alessandra, abre a sua tela, por favor. Então, a Alessandra é uma pessoa branca, bolsonarista, que é uma característica bem forte.
ela trabalha na área da saúde, numa clínica, sei lá, enfermeira, tá? E ela é racista. Ela é racista, bolsonarista, branca e trabalha numa clínica como enfermeira. Ok. Alessandra, uma pergunta para você. O que é uma pessoa bolsonarista? Você é uma pessoa bolsonarista. O que é isso? Me explica. Você já é um personagem. Explica para mim o que é ser bolsonarista. Eu sou uma pessoa que acredito na família, que acredito nos bons costumes. Acredito que tem sim que parar com essa história de cotas, porque isso não é justo, porque eu também tenho direito. E acho que tá. Ó, que difícil. E você? Olha só, a gente não fala que é difícil porque está dentro de você. O preconceito, ele mora em todas nós, né? Dentro de você tem preconceito, a gente tem que reconhecer. Eu queria ser perfeita, mas ainda não sou, né? Então a gente tem preconceito, a gente compreende o outro. A gente tem que abrir, né, as nossas possibilidades de compreender o opressor. Quanto mais o opressor for sincero e intenso, mais funciona o fórum. Porque você rasga as ideias, você rasga os preconceitos, né? A outra pergunta, Alessandra, é: o que é uma pessoa racista? Defende uma pessoa racista. O que é isso? Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas são diferentes, elas nascem diferentes, né? Tem algumas pessoas que nascem para mandar, para governar, e outras pessoas que nascem para ser governadas porque o tipo físico delas é próprio para isso, elas não têm consciência, condições intelectuais para isso, então elas, basicamente, o que serve para elas é isso, é servir ao outro. Ok. Então, agora a gente tem Alessandra e Jussara. Beatriz, você fecha a sua câmera, por favor. Jussara, abre a câmera e a gente começa a cena, tá? Jussara está no metrô, no metrô com o bottom, e é interpelada pela Alessandra, e aí vocês argumentem. Vai. Bem, eu estou no metrô, né? Mas eu sofri Não, bullying. não, desculpa. Não pode ser? Você é um personagem, né? Eu sou um estou no metrô. personagem. Vai começar assim. Você está no metrô com o bottom do Lula. Foi isso que foi na semana passada. Você viu a semana passada? Não assisti. Eu não estava, mas eu vou tentar. Tá bom. Assim, eu então, estava... Alessandra, não. Alessandra. Jussara, calma. Calma, respira fundo, calma. Quem vai começar é a Alessandra. Você ouviu todas as informações do Romão e você vai os argumentos dele. A Alessandra começa. Alessandra, você assistiu a cena da semana passada? Começa. E você se deixa levar, Jussara. Tá. Ai, gente, que calor insuportável dentro desse metrô. Pelo menos se tivesse um metrô separado, né, assim, de pessoas brancas para pessoas negras, seria mais fácil, porque pelo menos a gente não ia ter que sentir cheiro dessa gente, né, que tá por aqui. Além de tudo, além de preto, pobre, ainda vota em ladrão, por favor. Ai, quantas estações será que faltam para descer? Não aguento mais ficar aqui dentro. Jussara, você está ouvindo isso, e aí? Estou. Bem, vou tentar construir o personagem. Mas se você é branca e sente um cheiro diferente da minha pele, você também tem cheiro, sabe? Você também tem essa questão de você estar sempre buscando preconceito por eu ser preta, e minha filha também, mas eu queria te dizer que a minha vida é muito boa, eu trabalho, educo a minha filha, e estamos indo para um lugar onde eu possa colocar a minha filha a estudar,
e assim a vida dela vai ser bem melhor do que estamos hoje. Mas você não esqueça que você está tendo um preconceito muito grande comigo e com a minha filha. Eu não aceito essa tua desculpa de você dizer que nós temos um cheiro diferente e que o meu cheiro é mais forte. Temos cores diferentes, né? Ah, E nós, desculpa, não temos o mesmo cheiro. O meu cheiro é diferente do seu, tá? Agora, se você é trabalhador, isso não me importa. Na verdade, historicamente, os negros não são trabalhadores. Eles são vagabundos que não fazem nada, que só vivem de cotas, ficam esperando que o governo mantenha eles, tá? Então, por favor, não se equipare a mim, somos diferentes. não somos tão diferentes assim. Não somos, porque nós temos uma história, temos uma tradição e lutamos por ela. Como você também deve ter uma família que cuida da tua filha, você também não vai querer que alguém no ônibus tenha uma discussão como essa que nós estamos tendo agora. Você gostaria que alguém chegasse e falasse sobre a sua cor, e falasse sobre a sua filha, do modo que você está falando comigo? Olha, se falassem da minha cor, ia dizer que a minha cor é boa, é bonita. É uma cor de pessoas que descendem dos ricos, dos reis. E, sinceramente, se tivesse uma divisão no metrô, vagões para brancos e vagões para negros, não iríamos ter essa discussão aqui, entendeu? Eu não ia estar discutindo com você. Aliás, eu não ia nem precisar falar com você. Pois é, a tua autoridade é muito grande perante o que nós estamos passando agora, mas eu jamais faria isso como você fez agora, não teria coragem, né? Porque eu luto pela minha filha e pela minha família, eu estou levando ela a fazer a sua matrícula na faculdade, porque ela mereceu, ela vai estudar, né? Agora você, só porque tem uma condição melhor do que a minha, acha que você está por cima de tudo e pode pisar por cima de qualquer classe social, inclusive os negros. Olha, quando o capitão ganhar, você vai ver. Eu vou fazer um pedido para que isso aconteça. Assim não tenho que, todo dia, quando ir trabalhar, me dar de cara com pessoas como você. Pois é, mas você pensa assim, só Ok, um porque... minuto para terminar. Um minuto para terminar. Tá bom. Alguém vai É, sair do metrô. Vai, um tá, minuto. eu vou sair então, tá? Bem, eu cheguei num lugar onde eu vou levar a minha filha, vou fazer a matrícula, e penso que você mude a sua opinião, penso que você tem uma mudança depois dessa atitude que você teve, para que você não faça isso com mais ninguém, que não tem esse preconceito, que você consiga levar a sua vida sem estar falando e ofendendo as pessoas. Tá? Então, acho que eu vou me despedindo, porque eu valorizo muito a minha pele, valorizo muito para quem eu vou votar, né? E penso que essa pessoa, ela vai construir, vai ter uma construção melhor aqui no Brasil, e não o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, você percebe que ele não tem essa condição de trabalhar, ter um trabalho digno. Ah, você pode votar, mas eu tenho certeza que é o capitão quem vai ganhar, tá? Ok, ok. Vamos abrir as telinhas? Vamos abrir as telinhas? Que legal. Ai, que horrível. Antes que a gente jogue pedra na Alessandra, né, Alessandra? A gente fica com raiva, né? Mas é importante, né? A raiva é um sentimento que ela nutre os nossos argumentos, né? Ela conduz as nossas ações, né? É importante. A gente está terminando aqui. Vico sumiu da tela, não estou vendo. Mas, enfim, a ideia a gente... Está aqui, apareceu. A ideia era essa, né? Não deu para a gente fazer como foi a semana passada. Mas, enfim, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar quando a gente não tem todas as pessoas, tá? Para a gente produzir muita coisa com os argumentos, né? Então, pensem nisso, que os argumentos são importantes, né? A questão também, na hora do fórum,
a maêutica, a forma que você pergunta, o que você pergunta, tanto você conhece o outro, como você destrói o pensamento do outro, né? Porque quando você pergunta, você desconstrói as certezas. Quando você duvida, a pessoa tem que quebrar alguma coisa para repensar e produzir uma outra ideia. Isso te dá tempo também para você, né? Criar novos argumentos. Então, a pergunta ela é sempre uma forma de você entender melhor o outro. Não só jogar aquele discurso pronto, né? Um pouco que eu queria colocar, na vez passada, os discursos eram prontos, assim, 5 minutos um falava, 5 minutos outro falava, 5 minutos falava. Então, na verdade, eram blocos que não se conectavam. Um não destruía o pensamento do outro, né? Nessa vez agora, a gente viu que alguém perguntou sobre a sua cor. A minha cor é assim, porque não sei o quê. Então, alguma coisa que envolve uma comunicação. A comunicação ela é boa quando ela é feita, né? Mesmo que você odeie outra pessoa, mas aí o conhecimento ele é a base de tudo, né? Para você construir e desconstruir argumentos. Eu estou encerrando aqui, Lico. Oi, Claudete, tudo bom? Porque eu estou num lugar aqui numa rua que está cheio de carro de som, é por isso que eu estou fechando. Então, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito a Claudete, né, por ter dado a sugestão, por ter participado com a gente aqui até hoje. Hoje, um sábado, eu acho que muita gente está fazendo alguma coisa já da campanha, né? Então, hoje baixou bastante aqui o nosso número de participantes. De qualquer maneira, está gravado, tá? E aquelas pessoas vão poder participar. Queria agradecer também a todo mundo aí que participou, que entrou. Foi super legal. Nós vamos continuar no sábado que vem. Vamos entrar, então, nessa teoria. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre como é que o Boal, né? Por que ele pensou isso, por que ele pensou aquilo. Por exemplo, apesar do falar do teatro visível, vamos falar no livro, né? Ele é uma técnica antiga, uma técnica lá do agitprop, lá na União Soviética, que fazia muito o teatro invisível. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre jogos. Mas não posso terminar hoje aqui sem falar que amanhã é dia, né? É amanhã, né? Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para motivar. Espero que vocês estejam motivando outras pessoas também. Tenho certeza que sim, para a gente conseguir realmente. Eu também fechava os olhos, como você, Claudete, no debate ontem, para tentar entender. Não dava nem para olhar, né? Eu fechava os olhos assim, tirava a cara da TV para poder entender o que estava acontecendo. E foi bem ruim, né? Ouvir o Bolsonaro falando. Foi bem ruim mesmo. Mas é isso. Eu não sei se mais alguém quer comentar ou avaliar para a gente fechar aqui. Não? Só agradecer de novo essa oficina, Lico e Claudete, assim, eu e a Luísa está aqui também, a gente já está há um tempo acompanhando vocês, né, Luí? Que a gente é aqui de Minas, Ouro Branco, e a gente tem trabalhado o teatro do oprimido, a gente ficou 1 ano e meio se preparando, estudando e tudo, aplicamos a nossa primeira oficina aqui essa semana, e foi muito bonito, né, Luiz? Ontem, assim, a gente ficou muito emocionado com o que os jovens falaram, do que significou para eles o teatro do oprimido, aquele momento deles poderem viver aquele espaço, e assim, e agradecer isso que vocês fizeram, porque assim, vocês abriram as possibilidades da gente ter essa formação, né, Luiz, que às vezes a gente não teria a oportunidade, às vezes, de ir para o Rio ou de ir para Salvador, gostaria muito, né, de ir para a Bahia, enfim, e a gente pôde fazer isso aqui, então foi um espaço para a gente aqui, né, da Insuportável Companhia de Teatro, né, Luiz, muito importante, assim, para nossa formação, e vocês podem ter direito que a gente, ter certeza que a gente vai continuar honrando o Teatro do Oprimido e o Boal aqui em Minas, no pedacinho do interior mineiro. Sem dúvida, Manda isso a gente tem que imagens. agradecer a você, Lico, e todo o pessoal da organização, né? E a tecnologia, né, que nos permite auferir desses momentos, né?
transferir, adaptar e trabalhar isso com os nossos alunos. Maravilha. A minha é a Claudete, viu, também, que está aí. Foi ela que deu a ideia desse livro começar com a prática. Maravilha. Obrigado, Luísio. Alguém mais, gente? Posso falar? Pode? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Claudete, a nossa grande parceira aqui em Santa Catarina. A gente já fez vários encontros com a Claudete, oficinas, já na época da pandemia mesmo, online. Ela já esteve aqui também, né, em Florianópolis, nos brindando com né, com o conhecimento e a sabedoria dela. E, né, você não vem mais, Claudete, esse teu último encontro com a gente? Venha pelo menos nos visitar. Mas Ouro Branco, ela vai lá em Ouro Branco primeiro, ver lá o trabalho da Luísa. Isso mesmo. A gente vai primeiro, a Claudete já está, a agenda dela, primeiro lugar é Ouro Branco, já, Minas Gerais. Que ainda não foi. Beleza. Então, eu quero agradecer e quero parabenizar a Alessandra. Ela foi muito bem, as duas foram. Eu acho que a Jussara, como ela não é uma mulher negra, né, eu acho que ficou mais difícil para ela fazer o personagem, né? Mas a Alessandra saiu muito bem no personagem. Não sei se isso é bom. Mas é uma coisa muito dura, né? É muito difícil fazer esse personagem, principalmente nós que não compactuamos com esse, né, com esse pensamento, né, enfim, né, do outro lado, né? E eu estou muito apreensiva e muito ansiosa para o resultado amanhã. Muito preocupada também, porque a coisa está bem complicada, apesar de que ontem, no debate, o Lula se sobressaiu muito bem. Né? O Bolsonaro foi péssimo, teatralmente ele estava péssimo, né? Tropeçando, cambaleando, teatralmente ele estava muito ruim. Né? E não falou nada a não ser xingar o Lula de ladrão. Ele não falou nada a não ser xingar o Lula de ladrão e de outras coisas, e ficou só chamando o Lula de ladrão o tempo inteiro. Não falou nada de útil. Ele estava muito nervoso, ele estava assim, os olhos arregalados, ele estava eu acho que ele estava até dopado, sabe? Descompensado. Então, voltando a falar da oficina, para a gente aproveitar o tempo final, o que eu achei interessante, Bia, de você falar sobre a questão da cor da pele, né? Eu acho assim, a Jussara não ser negra, mas assim, o quanto a gente é negro sendo brasileiro, né? Todos nós, mesmo quem acha que não é. E assim, o quanto os argumentos que ela tem, enquanto não negra, quase branca, quase negra, não sei como a gente se define, que às vezes assim, a gente não consegue definir, tem gente que não consegue definir a cor da pele. Isso é ruim. Isso é o que a gente é, né? Mas quando os argumentos eles existem, né? Eu acho assim, foi sincera a busca dela na desconstrução do preconceito da outra pessoa, né? Falar da filha, falar da família, falar... Isso é importante. Então, a gente vê assim, o quanto é bom a gente conhecer o outro, independente da cor da pele, independente do partido que tenha, o quanto você... Eu falo isso porque a minha irmã, ela vota no Bolsonaro. E é minha irmã do coração. Né? Assim, é duro, mas assim, você não vai destruir outra pessoa. É o que o Boal falava de quando o fórum é antagônico e não antagônico. Eu não quero destruir o meu opressor. Né? A gente não deve destruir o outro, a gente deve reconstruir a relação, deve reconstruir a argumentação, aprender isso. E vai fazer isso sempre. Né? Eu acho que, independente de quem ganha amanhã, claro que a torcida é Lula, a gente tem que continuar trabalhando, porque o preconceito não vai deixar de existir, o Lula sendo presidente, os problemas não vão deixar de existir e o bolsonarismo não vai deixar de existir.
A força Não. expressiva que foi até agora, ela é um grande engodo. Esse personagem está no sangue, no preconceito do povo brasileiro. A gente tem que lutar contra esse Sim, personagem que ele existe. com certeza. Então, assim, teatralmente, a gente tem que estar lutando sempre, né? Vai passar amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter, né, uma grande comemoração, mas a luta ela continua. Claudete, deixa eu ser solidário, né? Você falou que você vota no Bolsonaro. Meu irmão também, ele vai votar no Bolsonaro, né? E também é um irmão que eu tenho, uma pessoa muito bacana, a Claudete, inclusive conhece ele, e é uma pessoa super legal, mas também vota no Bolsonaro. Então, eu tento desconstruir o meu irmão, né, companheira dele. É difícil, mas eu acho até que eu estou conseguindo, viu? Aos poucos, tem percebido que ele tem diminuído o bolsonarismo. Então, acho que a gente tem conseguido aqui discutir, colocar, né, ter tido a participação da galera lá, também de São Paulo, que está fazendo no trem, no metrô, com a Dani, né? Então, a gente falava de uma forma ou de outra, será que a gente pode fazer ou tem gente que não quer, tem gente que não pode? Então, a Dani também teve uma participação super interna, né, que nós fizemos. Então, isso. Agradecer bastante, mais uma vez. Eu estou ainda impactado também com o debate de ontem, tentando entender mais, ao mesmo tempo percebendo que não existe nenhuma hipótese, penso eu, dele continuar no poder. Não é possível isso. Não é possível aquela coisa continuar. Eu acho que a gente já pagou os pecados dos 4 anos. Tem mais alguém que quer falar ainda ou não? Eu queria falar. Fala. Eu minuto, aqui. vai. Bom, eu queria falar que, bom, aqui estamos na Argentina, no aguardo. Minha mãe, que é brasileira, ela não vai votar porque na minha cidade não se vota, tem que ir até Buenos Aires, mas ela está todo tempo vendo tudo, está super aguardando também. E aqui esse ano, por exemplo, muitos brasileiros que moram aqui, que tem muito estudante, estão muito indo para Buenos Aires votar, e em Buenos Aires realmente foi que faziam fila de 2 quarteirões, nunca viram no consulado tanta gente votando. E então, estamos aqui ao guardo porque, bom, somos vizinhos e somos um país que temos muita relação, então todo mundo está atento ao que vai acontecer no Brasil amanhã. E que seja em paz, que todo mundo possa votar com felicidade, porque é um direito que a gente tem, que a Latinoamérica gostou muito desse direito, com toda a história que tem a Latinoamérica. Então, bom, adorei fazer o curso, semana que vem estou de novo aí com vocês. Esperamos que seja uma boa votação, em paz, que não tenha violência, que seja tudo em felicidade, que acho que é isso que vale, todo mundo votando e exercendo o seu direito. Então, bom, estou aqui no aguardo e vou compartilhar um filme argentino que acho que chama Pelos Caminhos de Igual, que ele fez teatro invisível aqui no metrô de Buenos Aires. Eu vou buscar o vídeo e vou compartilhar no grupo, porque estão os atores que explicam a experiência, tudo. Tem espanhol, mas eu acho que dá para entender. Manda sim, Débora. Ótimo. Outra coisa, Débora, tem tamanho que esteja chegando aí, viu? Se por um acaso der ruim aqui no Brasil, se por um acaso no Brasil der ruim, eu fui para a Argentina, tá? O Alto foi para a Argentina. Foi para a Argentina. Opa, eu pensei primeiro. Peraí, mas galera, olha, você vai se sentir quase... Olha, mas tem tanto brasileiro visitando a Argentina, assim, por turismo, mas também tem muito brasileiro morando para estudar, que, assim, eu moro em Rosário, que 4 horas de Buenos Aires, uma coisa assim, você anda na rua e está todo tempo ouvindo pessoas falando... Meu filho está querendo ir para aí. Tá tudo o aluguel está muito caro aí? Está muito caro alugar uma casa em Rosário? Eu vou para aí. Caro, é um pouco caro para a gente que ganha peso, tá um pouco difícil, mas aí tem que ver.
Tá. Tem que ver com as pessoas que vêm com reais, como é um pouco caro, está aumentando muito, tem muita Então, inflação dependendo do descontrolada, resultado, mas segunda-feira dá para eu tô batendo viver. na tua casa. Aí, Assim, Rosário é um lugar que tem muita gente do oprimido. Eu fui uma Sim. vez em tem. Rosário, Eu uma fiz cidade linda. com PP, Ô, PP. Lico, a proposta é que se o Bozo ganhar, a gente vai tudo para o Nordeste e nós vamos fazer outro país lá. Bom, eu volto para casa. Eu volto para casa porque eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia e minha família está lá. A Mas gente é só separa o brincadeira, Nordeste viu? e Eu vamos fazer espero outro não ir para a país. Argentina. Eu espero realmente que amanhã, às 8 horas da noite, a gente já esteja sem o Bolsonaro. Eu vou, que eu tiver, vou compartilhar. Se eu vejo, quando estiver vendo a TV, se passa uma coisa que acontece assim em Buenos Aires, as pessoas, eu tiro foto, uma coisa e compartilho no grupo, para que vocês vejam, porque foi muita gente, todo mundo estava surpreso a quantidade, e muita gente viajando de outros lugares para ir votar, né? Sim. Então tá. Bom, gente. Beijão. Prazer. Tchau, até sábado que vem. Muito obrigada. Tchau. Tchau, valeu. Bom, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gratidão. Maravilhosa aula. Obrigada, Claudete. Beijo de Maceió para todo gente. mundo. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, Claudete. Tchau. Tchau.